O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela inconstitucionalidade total ou parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, com 6 votos contra 1. Esse artigo, ele tira das plataformas digitais qualquer responsabilidade sobre conteúdo ilegal publicado nelas por terceiros. Muitos têm a leitura de que isso vai ajudar a regulamentar as redes sociais, ou talvez até as Big Techs. Será que isso é verdade? Primeiro, é necessário a gente entender o que raios é o Marco Civil da Internet. Vem com a gente que esse é mais um telescópio olhando os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Tá bom, mas o que diabos é o Marco Civil da Internet, hein? Bom, o Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014. Foi criada para estabelecer o direito ao exercício da cidadania nos meios digitais, além da diversidade e da liberdade de expressão na internet. Ela é uma espécie de constituição da rede. Quando essa lei foi sancionada em 23 de abril de 2014, o marco foi reconhecido como uma legislação inovadora e de referência internacional, tá? Essa lei foi pioneira em tratar da neutralidade das redes e da proteção da privacidade e de dados pessoais, o que gerou a LGPD em seguida, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de 2018. Essa lei teve participação ativa da sociedade na sua construção e de especialistas que estavam lá presentes desde as primeiras conexões online do Brasil. Boa parte das discussões foi organizada por um órgão multilateral, com participação do governo, da sociedade civil, operadoras de telecomunicações e ONGs. O Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. A aprovação dessa lei aconteceu enquanto estavam sendo realizadas pelo jornal The Guardian as denúncias do Edward Snowden de espionagens realizadas pela NSA pelos Estados Unidos com líderes mundiais, como a presidenta Dilma Rousseff. Uma das pessoas ouvidas pelo comitê durante a elaboração da lei foi Demi Getko, que teve no nascimento da internet no Brasil. E você sabe quem foi o pior inimigo do projeto dessa lei? O Eduardo Cunha. Antes dele dar o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o Cunha fazia lobby para as operadoras de telecom. O nosso colaborador Pedro Zambarda fez uma cobertura sobre o parlamentar. Um texto do Observatório da Imprensa dá conta da principal queda de braço que estava rolando naquela época. Cunha foi contrário ao Marco Civil e à neutralidade da rede em discursos públicos. Querem comunizar a internet, obrigando a fornecerem de forma ilimitada a infraestrutura para qualquer tamanho de trânsito, com preço igual para todos, disse o deputado em 2013, antes da aprovação do decreto. O atual presidente da Câmara tinha motivos de sobra para defender uma sobretaxação no trânsito de dados da internet, favorecendo as operadoras de telefonia do país. Na época da decisão do Marco Civil da Internet, não seria só a Vivo a beneficiada se a votação fosse barrada, mas também Oi, TIM e Claro, seus principais concorrentes. O que a Vivo faz atualmente é apenas forçar uma mudança de cobrança através do lobby privado entre as empresas. Eduardo Cunha foi acusado por defensores do Marco Civil de ser um lobista das empresas de telecomunicações. E o apelido tem procedência verdadeira. Na sua campanha para deputado federal em 2014, o Cunha recebeu um total de 6,8 milhões, segundo a sua prestação oficial de contas no TSE. Do valor total, R$900 mil vieram da Telemont Engenharia Telecomunicações S.A. A empresa parece não ter conexão nenhuma com a Vivo, mas em maio de 2015, as duas entraram em um projeto conjunto da Cisco com a Eletrobras para a infraestrutura de comunicação. A iniciativa foi calculada em 1,2 bilhão e financiada pelo Banco Mundial para construir sistemas de medição inteligente para os estados Amazonas, Alagoas, Acre, Piauí, Rondônia e Roraima. A operadora Vivo participa no consórcio com a Telemont usando o nome de Telefônica.
Não sei não, mas eu desconfio que essas coisas têm alguma relação, né? Mas antes da gente explorar isso, vamos dar uma olhada no recado da patrocinadora que tornou esse vídeo possível. Bora lá! Você já parou para pensar que dá para montar um look inteirinho só na Insider? Mas Ana, por que eu faria isso? Eu vou te contar, porque eu faço isso com muita frequência. É porque a Insider oferece roupas que são recheadíssimas de tecnologia, do tipo que desamassa no corpo, não mancha, não desbota e não pega odor. É maravilhoso. E além de tudo, elas são super bonitas e versáteis. Quer ver só? Imagina que você é uma mulher que vai participar de uma reunião de trabalho. Você pode usar a calça e a camisa Future Form femininas. Bateu um friozinho? Tudo bem, tem o wingsuit. E não se preocupa, que a roupa íntima tem lá também, como as calcinhas e sutiãs tech. Agora vamos imaginar que você é um homem indo para a academia. Ok, a gente tem lá os shorts esportivos Endorphin, com uma cueca performance por baixo. Tem também a camiseta Performance T-shirt 2.0 ou a regata Intec e a meia Spectrum High 2.0. Tá vendo como é fácil? O look praticamente se monta sozinho. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Confere lá, você vai montar o seu lookinho com roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e também a Insider pela maravilhosa parceria. Muito bom, nesse bloco a gente vai falar sobre o que pode ter dado errado nessa história toda com o Marco Civil da Internet. No 10º ano de história do Marco Civil da Internet, aconteceu o fracasso do PL 2630, o PL das fake news. O Google colocou um link na sua homepage, na sua principal página de buscas, e criadores de conteúdo publicaram vídeos afirmando que aquele era o PL da censura. Teve até quem apontasse como o PL da Globo. Relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, o PL previa uma remuneração para veículos de mídia, chamado de jabuti, como colocado pela Globo, o que existe em legislações de outros países europeus e até mesmo da Austrália. Isso provocou discussões à esquerda e à direita, com a extrema-direita defendendo, obviamente, as Big Techs, sobretudo grupos como o MBL, claro. O lobby pesado das empresas de tecnologia, aliado a produtores de conteúdo, enterrou esse PL. Era a época do Arthur Lira na presidência da Câmara, lembra? E as redes sociais permaneceram desreguladas. E foi dessa forma que o artigo 19 do Marco Civil da Internet foi visto como uma forma do STF alterar uma lei já existente e reconhecida internacionalmente para dar a entender que estão regulando as redes, entendeu a jogada? O problema é que o Marco Civil foi pensado como uma constituição da internet, uma lei de deveres e direitos dos usuários da internet. Nós, os famosos internautas, né? Todo mundo, hein? Mas ela não previu as especificidades das redes sociais, das big techs ou mesmo da inteligência artificial. Na falta de criar leis específicas, o judiciário decidiu mexer em uma lei existente, discutindo a constitucionalidade de um dos seus artigos, no caso, o artigo 19. O Reinaldo Azevedo, colunista do UOL e um dos maiores especialistas em temas jurídicos, ele decidiu se posicionar contra o artigo 19 e define ele muito bem em um dos seus textos. O que diz mesmo o tal artigo 19? Reproduzo. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos recorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
E o Reinaldo continua. O curioso é que o próprio Marco Civil da Internet abre uma exceção no artigo 21. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Ou seja, trocando em miúdos, as Big Techs só seriam responsabilizadas se deixassem de tirar algum conteúdo do ar depois de uma ordem judicial, exceto nos casos de revenge porn ou outras exposições de imagens íntimas sem o consentimento dos participantes. O Reinaldo Azevedo, assim, se posicionou contra o voto do ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, que é favorável ao artigo 19. Ele tece críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou o artigo parcialmente constitucional, um caminho do meio, e é favorável ao ministro Dias Toffoli, que depois seria acompanhado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Agora, o problema, corretamente apontado pelo jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, é que derrubar um artigo 19, que é pela liberdade de expressão, pode evitar que militantes pró-Palestina denunciem o genocídio em Gaza, por exemplo, sob o discurso de que a postagem é sobre ódio. Você está entendendo? Existe também um complicador aí, porque postagens legítimas de protesto ou de denúncia poderiam ser consideradas como discurso de ódio facilmente por aqueles que estão sendo expostos. Aqui vale a pena a gente lembrar uma coisa: o Marco Civil da Internet é sobretudo sobre os direitos das pessoas e não sobre a regulamentação das Big Techs. O Rafael Evangelista, da Unicamp e integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, resume o problema de se derrubar o artigo 19. Sem o artigo 19, vai mudar bastante o que se tem até agora de regulação da internet no Brasil, né? Então, até se diz que não há regulação, na verdade existe, ela pode não ser suficiente para o que a internet ou que essas aplicações sobre a internet se tornaram. O mais adequado não é simplesmente sair derrubando o artigo 19, é produzir uma lei de regulação das plataformas e que aborde todas essas questões: transparência, monetização, impulsionamento, responsabilização, integridade da informação, autodeterminação informativa. Então, são vários pontos que precisam ser abordados numa legislação. E agora as propostas que o governo está tirando da gaveta, produzindo, né? Deve ser uma proposta mais focada para uma regulação da economia das plataformas e outra voltada em especial para a proteção de crianças e adolescentes. Isso torna, acho que, o ambiente um pouco mais maduro e com menos necessidade do STF entrar nesse campo para, de alguma maneira, ele mesmo tentar regular pela derrubada do artigo 19 do Marco Civil. Se o artigo 19 for mantido ou retirado do Marco Civil da Internet, supostamente para regularizar as Big Techs, quem deve ser mais ouvido, além dos ministros do Supremo, são os especialistas em tecnologia, obviamente. Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, explica que existe sim maioria no STF para derrubar o artigo. No entanto, ela analisa corretamente os votos e aponta que a decisão a ser tomada pode ser bastante complexa. Primeiro eu queria fazer um registro, né? Eu acho que o próprio STF afirma isso, né? Esse julgamento ele se dá em razão, principalmente, da omissão do Congresso Nacional em não ter estabelecido normas legais para
plataformas de rede social. Porque caso a gente tivesse conseguido avançar em qualquer que fosse o Estatuto Legal, né, no Congresso, PL 2630 ou outras legislações que dessem continuidade ao debate legal iniciado no Marco Civil, talvez nós não estivéssemos aqui fazendo essa discussão. O STF, então, iniciou, nós já temos 8 ministros que votaram, né? 3 ministros, que são os 2 relatores, o Toffoli e o Fux, e ontem o Alexandre de Moraes, votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19. O André Mendonça votou pela constitucionalidade, e nós temos 4 votos dos demais ministros que votaram pela constitucionalidade parcial do artigo 19. Então, com relação à inconstitucionalidade ou não, nós estamos meio no 0-0, eu diria assim, no empate, né? Mas há uma maioria, e aí eu vou tentar falar rapidamente sobre isso, dos ministros, eu diria quase a totalidade deles, que concordam com a necessidade de estabelecer um regime de responsabilidade diferenciado para plataformas de rede social. Exatamente porque é no ambiente dessas plataformas que hoje se dá a circulação dessas mentiras, né, da desinformação, do discurso de ódio, e desse conteúdo que ataca a nossa democracia e que atenta contra a integridade física das nossas crianças e adolescentes. Portanto, há sim uma maioria formada para ampliar a responsabilidade das plataformas com relação aos conteúdos, independente de ordem judicial, mas isso não significa que a Corte formou maioria pela inconstitucionalidade. E aí, eu queria explicar por quê. Porque o Marco Civil da Internet, ele não fala, né, de rede social. O Marco Civil da Internet, o artigo 19, ele fala de provedores de aplicação de internet, que são todo o ecossistema com o qual nós nos relacionamos nessa camada acima dos protocolos lógicos que nos conectam. Então, provedores de aplicação de internet são desde os provedores de e-mail, provedores de hospedagem de site, provedores de hospedagem de um blog individual, né? Rede social, marketplace, aplicativos de banco, o gov.br, tudo isso são provedores de aplicação de internet. Portanto, estabelecer uma inconstitucionalidade total do artigo 19 seria trazer um ambiente de insegurança jurídica para esse conjunto de provedores que não lidam, como as redes sociais lidam, com conteúdos de terceiro no sentido de impulsionar esses conteúdos da desinformação. Mas a especialista que está abordando o tema praticamente em tempo real e fazendo críticas corretas do ponto de vista técnico é a advogada e ex-integrante do Comitê Gestor da Internet, Flávia Lefebvre. A Flávia, inclusive, tem sido uma das poucas vozes que critica os ministros do Supremo por quererem derrubar o artigo 19, mas que também critica as Big Techs que tecem a mesma crítica. A Flávia faz isso porque ela acredita que empresas como o Google não deveriam opinar sobre os rumos da legislação brasileira em causa própria. Para regular plataformas de tecnologia, é necessária uma regulação específica, assim como existe uma lei geral de proteção de dados. A construção de legislações precisa ser acima de uma cartilha de uso da internet. A simples supressão do artigo 19 do Marco Civil da Internet é, na ponta do lápis, um ataque à liberdade de expressão, mas, acima de tudo, a abertura de uma oportunidade de controle da expressão através de agentes mais poderosos que possam simplesmente mandar tirar um conteúdo do ar porque eles podem. Mas essas discussões são muito mais profundas e não podem depender apenas do judiciário, precisariam da devida representação popular para serem consideradas. O que tem de positivo nessa pressa do Supremo em julgar o artigo 19 é ficar cada vez mais evidente a necessidade de se regulamentar especificamente as Big Techs.
A população está buscando a sua solução nesse problema através das discussões com a sociedade civil. O problema é que nem tudo dá para a gente resolver só em um julgamento no STF.